Quantos estão vivendo intensamente ao Senhor? Eu quero dizer para você que também essa palavra que o Senhor tem liberado, e eu falei isso nesses últimos 2 meses, é que nesse ano nós experimentaremos de chuva abundante do céu sobre as nossas vidas. Tem alguém que deseja chuva do céu sobre você? Não, se você deseja, pode se expressar melhor. Você deseja chuva do céu sobre a sua vida? Aleluia, eu desejo, chuva do céu. Eu desejo abundância de Deus, desejo milagres do Senhor. E nós temos declarado essa palavra profética. Palavra profética não é uma palavra que talvez aconteça, é algo que nós cremos que o Senhor já tem liberado dos céus. O Senhor já tem liberado os céus sobre a sua vida, uma palavra de bênção, aonde este ano vai vir chuva abundante, e você vai colher o que você nunca colheu, e você vai experimentar o que você nunca experimentou. Esse é o ano de nós nos entregarmos intensamente. Mas sabe, você precisa entender que tem algo totalmente relacionado ao viver intensamente. Existe algo totalmente relacionado a ter essa vida de desfrute das promessas, de vermos com os nossos olhos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E algo que você precisa entender hoje, e o que eu quero falar sobre isso, que para nós vivermos uma vida intensa e desfrutarmos do que Deus tem para nós, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Não, vou dizer de novo que 20 pessoas só entenderam. Mas para você viver uma vida intensa, você necessariamente precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Meu irmão, eu quero dar uma notícia para você. Não tem como. Se você por um momento, por alguma ocasião, passou na sua mente de querer ter uma vida intensa, entregue, apaixonada, se você por algum momento passou na sua cabeça de viver o que Deus tem, de viver a vida que Deus tem, a plenitude do que Deus tem sobre você, sem ser cheio pelo Espírito Santo, eu quero te dar uma notícia não muito boa hoje. Por quê? Porque é impossível nós vivermos aquilo que Deus tem sem experimentarmos o enchimento e o poder do Espírito sobre as nossas vidas. Mas eu não sou portador de má notícia, não, sou portador das boas novas do Evangelho. E a boa notícia do Evangelho é que hoje, se você desejar e abrir o seu coração, Deus tem poder e glória para ser derramado sobre a sua vida nessa noite de uma forma poderosa. Há poder do céu para ser derramado sobre você. Entenda algo: se você quer viver uma vida entregue, intensa, apaixonada, se você quer ver com os seus olhos aquilo que o seu coração sonha há muito tempo, isso está totalmente ligado ao tamanho da sua entrega, ao tamanho da sua disposição em ser cheio. Não tem como vivermos o que Deus quer não nos enchendo do Espírito Santo. Hoje eu quero falar sobre isso, sobre a importância de nós sermos cheios do Espírito Santo. Entenda algo: a igreja se moveu até os dias de hoje. O Evangelho chegou até a nossa cidade. As boas novas do Evangelho chegou até você, lá na sua casa, lá, talvez no ambiente onde você estava, ou aqui na igreja. Por quê? Porque o Evangelho foi carregado durante os anos por homens e mulheres que entenderam a importância de andar cheios do poder e do Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer para você que não tem como nós sonharmos com coisas grandes do Senhor para as nossas vidas, ou como igreja, sem entendermos esses princípios. Nós precisamos ser cheios do Espírito. Eu quero começar fazendo uma pergunta: tem alguém aqui nessa noite disposto e que deseja ser cheio do Espírito Santo? Amém? É um bom começo, porque no final eu vou perguntar novamente. Mas eu quero que você entenda, é de extrema importância. Você precisa desejar ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo nessa noite quer encher você, quer batizar você, quer derramar poder dele sobre a sua vida. O Espírito Santo essa noite quer marcar você. É por isso que agora nesse terceiro mês, nesse mês de março, eu vou fazer uma série de mensagens apenas dizendo: seja cheio do Espírito. Por quê? Porque isso é primordial para que você viva um ano diferente, um ano intenso, um ano de milagres poderosos. É imprescindível que você entenda que você precisa ser cheio. Então eu quero dar uma boa notícia para você. Hoje você vai ouvir sobre isso, domingo que vem você vai ouvir sobre isso, outro domingo você vai ouvir sobre isso, no último domingo você vai ouvir sobre isso, sobre a importância de você ser cheio. Mas eu tenho uma notícia melhor: você não apenas vai ouvir sobre isso, todos os cultos Deus quer marcar você, o Espírito Santo quer marcar você e selar você com o poder do Espírito
Espírito Santo nessas reuniões. Sabe, se prepare, todo domingo vai ser uma oportunidade de Deus tocar a sua vida e você sair daqui todos os domingos cheios do Espírito Santo. Eu vou falar para todos os líderes de célula que durante essa semana as células possam ser cheias da vida e da unção de Deus, que você tire um tempo de oração, mas o importante é que todos que estão aqui possam ser cheios, possam ser batizados, possam ser inundados, possam ser submersos na presença poderosa do Espírito Santo de Deus. Tem alguém que deseja? Tem alguém que deseja? Então, as experiências com Deus são poderosas. Eu queria começar contando um pouquinho das minhas experiências com Deus. Você sabe, a primeira coisa que eu preciso definir com você é que nós não baseamos o nosso ensino, a nossa teologia em cima de experiências. Eu não descarto experiência de ninguém. Então as pessoas vêm, pastor, tive visão, vi isso, vi aquilo. Ok, você viu, não descarto, não duvido, cada um tem a sua experiência. Mas o nosso ensino, ele não se baseia nas experiências. Tanto que já teve irmãos que vieram me contar de visão que tiveram, mas era totalmente contrária à Bíblia. Eu falo, entre a sua visão e a Bíblia, eu fico com a palavra de Deus, né? Com a palavra de Deus, nós caminhamos em cima da palavra. Então você sabe, tem pessoas que fazem a sua teologia nas experiências. Então, uma vez o pastor Luiz contou que numa reunião de oração, tinha uma irmã que começou lá a orar, e de repente começou a profetizar, e ela disse, olha, Deus vai mandar lepra sobre cada um de vocês. Essa é do fogo, né, do fogo estranho, né? E aí no final da reunião, era uma irmã respeitada ali, uma profeta do Senhor, e no final foram falar, irmã, nessa dispensação que nós estamos vivendo, Deus não envia lepra para ninguém. E ela fala, eu não sei o que a palavra diz, mas eu sei que eu ouvi, se eu ouvir vai vir. Então quer dizer, ela não está interessada no que a palavra de Deus diz, ela baseia a sua vida nas experiências. Entenda, experiências são importantes, mas experiências não baseiam a nossa fé. Então eu lembro uma vez que, só para te exemplificar, muitos anos atrás, uma das primeiras vezes que eu ministrei no encontro, batismo no Espírito Santo, quando estava aquele mover ali no final orando, eu senti de Deus de pegar um copo de água e jogar nas pessoas. Loucura, né? Uma coisa assim, da hora. E aí o que acontece? Quando eu joguei aquele copo de água assim, as pessoas foram cheias do Espírito, e veio uma unção poderosa e tal. Mas o que acontece? Eu entendo que aquilo é apenas uma experiência. Eu não escrevi nenhum livro dizendo, olha, só recebe Espírito Santo agora se for molhado. Só vai receber o Espírito Santo se tiver copo de água, se tiver água na cabeça. Se não tiver, o Espírito Santo não vem. Por quê? Porque agora a nossa crença, aquilo que nós acreditamos, não é baseado numa experiência. Foi poderosa a experiência? Foi, mas não, isso não é agora o estilo que nós fazemos. Se fosse assim, eu deixava 3 torneiras aqui na frente, toda a oração, ficava jogando água aqui, e ao mover caía, né? Mas não é isso. Então, nossa crença não é baseada nas experiências. Mas pastor, as experiências são importantes demais, e as experiências com o Espírito Santo são muito importantes. Você sabe, eu lembro, há alguns anos atrás, não muito, né, quando eu tinha aí 9 para 10 anos, então uns 23, 24 anos atrás, veio um missionário para cá, Dan Duque, e foi quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Acho que eu tinha 9 anos, e foi quando eu fui cheio do Espírito. E você sabe, aquilo me marca até hoje. Eu amo esse homem de Deus, porque ele foi ali um homem, um instrumento de Deus, para liberar sobre a minha vida aquilo que tem de mais precioso, que é a unção do Espírito sobre a minha vida. Você sabe, desde pequeno, então desde os 5 anos eu vou na igreja. Quando eu era bem pequenininho, um pouquinho maior que a Gigi, o que me fascinava era libertação. Então eu via lá as pessoas expulsando demônio, aquilo eu falava, uau, que benção. Então eu chegava na cabeça da minha irmã e falava, sai espírito de porco, entra espírito. E aí eu ficava ali, né, fazendo uma libertação com ela. Mas você sabe, quando eu comecei a chegar nessa idade, 8, 9 anos, então essa questão do Espírito Santo me encantava. Eu ficava ali, eu desejava ser cheio. Eu lembro que nessa reunião, então muitas pessoas foram cheias, tiveram, né, o poder de Deus liberado sobre a sua vida, foram marcadas. E eu lembro bem que nós éramos numa turma de uns 6, 7 meninos, tudo na mesma idade, e nós fomos cheios naquele dia, cheios. Eu lembro de um amigo meu que eu perdi o contato dele, acho que ele foi para Curitiba, e ele, quando recebeu o poder do Espírito Santo, ele começou a falar em línguas, e ele ficou mais de 5 horas falando só em línguas, ele não falava em português.
E ele falando em línguas, e nós falando com ele português, e ele respondia em línguas, e nós ali, de repente, nós já se abraçava, chorava e rolava, e a unção caía. Era coisas assim poderosas do Senhor sobre as nossas vidas. Eu lembro bem que nós ficamos tão encantados que a partir daquele culto, daquela reunião, daquela cruzada ali, nós começamos a chegar mais cedo no prédio da igreja. E a nossa alegria era reunir nesse grupo aí de uns 10 amigos, ir para uma salinha que tinha lá no fundo, lá no Cineópera, onde era a igreja, lá no fundo, e aí nós nos reunimos e começamos a orar um pelos outros. E aí, é claro, nós tínhamos 9 anos, coloca na conta da imaturidade, da infantilidade, mas nós amávamos derrubar uns aos outros. Então era assim, nós chegávamos e daí nós combinávamos, agora vocês 4, ora por nós 4. E aí eles começavam a orar, e oravam em línguas, e de repente nós caíamos. E aí eles ficavam todos felizes porque nós caímos. Aí nós levantávamos rapidinho e falávamos, agora é nossa vez. E aí nós orávamos em língua, eles caíam. E eu falava, uau, olha que tremendo. Viu? Infantilidade, mas o que acontece? As experiências são marcantes, tudo aquilo demonstrava a nossa fome, o nosso desejo pelo Espírito Santo, por ser cheio do Espírito Santo de Deus. Entenda algo, durante a minha vida eu tenho assim inúmeras, eu passava 1 dia, 2 dias contando para você tantas experiências que eu tive com o Espírito Santo, com Deus, com a presença do Senhor. As experiências, elas nos enchem de fé, as experiências nos enchem de convicção, sabe? Hoje ninguém consegue me convencer que Deus não existe. Por quê? Porque eu pude sentir, eu posso sentir a sua presença, eu posso desfrutar disso, eu posso desfrutar desse relacionamento. Sabe, eu lembro bem, nós já tivemos experiência com Deus lavando louça. Já teve experiência com Deus lavando louça? Sabe, lavar louça é um horário chato, mas eu colocava o louvor, a glória caía. Eu lembro que uma vez minha irmã entrou na cozinha e falou, Daniel, olhou só meus pezinhos atrás da pia. Eu estava prostrado ao Senhor, chorando, recebendo de Deus. E eu entendo muito do que eu vivo hoje, é fruto dessas experiências que eu tive até agora. E eu tenho muito claro na minha mente que aquilo que eu vou ser daqui 10 anos vai ser fruto das experiências que eu vou nutrindo até chegar lá. Sabe, por isso que eu falo para você, há uma bênção poderosa, há um destravar celestial de Deus na sua vida, quando você mergulha num relacionamento íntimo, pessoal, com o Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer, isso é primordial para a sua vida. Você precisa entender sobre a importância de você ser cheio, de você ser plenamente cheio, de você ser inundado por essa presença. Sabe, eu quero dizer para você que é tão importante nós entendermos isso, e nós vamos ver na palavra de Deus, que a palavra de Deus nos mostra isso. A importância de recebermos o Espírito, de sermos inundados pelo Espírito. Você sabe, aí no meio, né, principalmente de nutricionistas, as pessoas sempre dizem que nós somos aquilo que nós comemos. Já ouviu isso? Você é aquilo que você come. Então você vai lá fazer um exame, de repente você entra lá no consultório, a situação está ruim, tá tipo eu, né? Foi lá, fez o exame, idade metabólica, 62 anos, né? Dizer, está lá para o fim da carreira, né? Está difícil. O que eles começam a falar? Você deve beber refrigerante, sim ou não? Você fala, sim. Você deve gostar de uma friturinha, né? Sim ou não? Sim. Né? O miserável acerta tudo. Por quê? Porque na verdade eles estudaram isso. E eles sabem que aquele resultado daqueles exames, né, significa o quê? Um estilo de vida que eu tenho, do que eu me alimento. Nós somos fruto, falando naturalmente, daquilo que nós nos alimentamos. Mas eu quero dizer algo para você de uma maneira tão clara, né, na sua vida hoje. No mundo espiritual, você também é aquilo que você se alimenta. Você também é aquilo que você come. Sabe? Então, comida para o Senhor, comida na Bíblia, e essa comida espiritual, a Bíblia fala sempre a respeito disso, da importância da nossa dieta, da importância daquilo que nós colocamos para dentro. E todos os domingos aqui, nós estamos recebendo do poder do Senhor, da palavra de Deus. Todos os domingos nós estamos recebendo uma porção da palavra. E a palavra de Deus aponta para o próprio Cristo, aponta para o Senhor, aponta para a obra de Deus, aponta para o pão. Jesus diz, eu sou o pão. Jesus também disse, em João diz que Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Deixa eu falar algo para você. Para nós termos a nossa vida transformada, você vai entender isso se você fizer uma maturidade. Na primeira aula você vai entender isso.
você quando nasce de novo, quando aceita Jesus, você se torna um espírito que tem uma alma e habita num corpo. E essa alma então é onde está a mente, emoções e vontades. Muitos até o momento que aceitam Jesus são guiados pelas suas emoções, são guiados pela sua vontade, são guiados pelas suas ideias. Mas quando aceita Jesus agora, você precisa aprender a ser guiado pelo Espírito, né? Então eu quero dizer para você algo, a nossa alma ela está sendo transformada, as nossas emoções estão sendo transformadas, nossa vontade está sendo transformada. E nós vimos que uma das formas de transformarmos a nossa alma, de transformarmos os nossos comportamentos, de transformarmos quem nós somos, é através de nos alimentarmos de Cristo, de nos alimentarmos da sua palavra, de contemplarmos o Senhor, de recebermos a revelação da palavra de Deus. Essa é uma das formas de termos a nossa vida transformada, porque entenda, a transformação que Deus tem para nós, já preguei sobre isso, vou pregar daqui uns dias novamente. A transformação que o Senhor tem para nós, ela é uma transformação metabólica. Fale metabólica. O que significa isso? É uma transformação, é uma mudança que ocorre de dentro para fora. Muitas vezes as pessoas entram na igreja e elas querem logo mudar. Não, eu vou para a igreja, mas se eu for para a igreja eu vou ter que deixar disso, eu vou ter que deixar de fazer aquilo, eu vou ter que deixar. Por quê? Porque eles querem uma maquiagem, eles querem uma transformação de fora para dentro. Mas não, a transformação vai vir quanto mais você se alimenta de Cristo, quanto mais você se alimenta da palavra, quanto mais você se alimenta da verdade, mais você vai sendo transformado. Isso é igual ao nosso corpo natural. Então hoje você almoçou, almoçou carne, um churrasco, uma maionese poderosa, né? Você comeu ali algo, né, nutritivo, enfim, você comeu isso, pode ter certeza, agora o seu organismo está retirando nutrientes, e alguma parte daquele alimento vai ser descartado, mas outra parte vai ficar em você, né? Vai produzir uma reação metabólica, vai transformar isso em algumas coisas, né? Eu quero dizer para você, isso é o que ocorre também na nossa vida espiritual. Quanto mais nos alimentamos de Cristo, comemos de Cristo, recebemos de Cristo, contemplamos a Cristo, mais nós vamos sendo transformados de dentro para fora, mais os nossos atos vão ser transformados, nossa vida vai ser transformada, nossas atitudes vão ser transformadas pelo agir de Cristo em nós. Mas eu quero dizer algo para você, tão importante como você saber o que você comer, é que você também é transformado hoje por aquilo que você bebe. Aquilo que você come aponta para a palavra de Deus, mas aquilo que você bebe aponta para o Espírito Santo de Deus e para o enchimento do Espírito. Sabe, em Gênesis capítulo 1, verso 2 e 3, a Bíblia fala assim: a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Lembra disso? O que pairava sobre a face das águas? O Espírito de Deus. O Espírito de Deus pairava. No versículo 3 a Bíblia começa dizendo: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Então entenda, havia o Espírito pairando, e agora o Espírito se uniu à palavra. Então essas duas coisas são a combinação mais poderosa para as nossas vidas, a junção da palavra com o Espírito. Por isso a nossa dieta hoje, que nós precisamos nos alimentar sempre, é que todos os dias você precisa de revelação da palavra e de enchimento do Espírito. Revelação da palavra, enchimento do Espírito. Revelação da palavra, enchimento do Espírito. Nos alimentamos da palavra e bebemos do Espírito. Nos alimentamos da palavra e bebemos do Espírito. E a junção da revelação da palavra com o enchimento do Espírito produz o quê? Vida. A junção da revelação da palavra com o enchimento do Espírito produz vida. Então a palavra de Deus, disse Deus, quando o Espírito pairava, a junção da sua palavra e do seu Espírito trouxe o quê? Vida, o milagre, a criação aconteceu, algo mudou. Eu quero dizer para você, não adianta você ser um crente que conhece muito a palavra, mas não tem realidade do Espírito, isso se torna ainda incompleto. Mas quando você tem um bom conhecimento da palavra, quando você come da palavra, se alimenta da palavra, mas você também sabe da importância de ser cheio do Espírito, essa combinação vai produzir algo poderoso na sua vida. Você vai ser transformado, cheio, né, mudado e viver o que o Senhor tem para que você viva na sua plenitude. É isso que o Senhor quer fazer na sua vida, essa dieta. E como é que nós vemos isso? Na verdade a Bíblia mostra por toda a palavra de Deus. Nós literalmente vamos ver de Gênesis a Apocalipse a importância daquilo que nós nos alimentamos. Então você vai ver que lá no jardim do Éden, onde Deus coloca o homem, lá existia o rio da água da vida e a árvore da vida. Então existia o rio da vida e a árvore da vida. Na margem do rio existia a árvore da vida.
E o desejo de Deus sempre foi que o homem se alimentasse da árvore da vida e bebesse do rio da vida. Mas o homem fez uma escolha errada. O homem decidiu se alimentar do fruto do conhecimento do bem e do mal. E por isso veio a queda. Mas o desejo de Deus sempre foi que o homem se alimentasse da árvore e do rio. Mas Deus é tão maravilhoso que através de Cristo, o Senhor restituiu para nós o direito e a oportunidade de nos alimentarmos novamente da árvore da vida e do rio da vida. Jesus diz: eu sou o pão da vida, eu sou a fonte da vida. Aquele que come de mim, aquele que bebe de mim, jamais terá fome e terá sede. Eu quero dizer algo para você, hoje através de Cristo, você pode voltar a comer aquilo que o Senhor te criou para comer, se alimentar daquilo que o Senhor te chamou para se alimentar. Mas esse era o desejo de Deus. Você sabe, se você for lá para Êxodo e você vai ver toda a saída do povo de Israel do Egito, você vai ver que tudo aquilo era uma sombra, tudo aquilo era representativo a respeito de algo que Deus quer falar para você hoje. Então se você for lá para Êxodo, você vai ver que para o povo sair do Egito, né, a última praga que veio sobre ali o Egito era a morte dos primogênitos. E o que o povo de Israel, o que os hebreus tiveram que fazer para não ter os seus primogênitos mortos? Aspergir o sangue do cordeiro na porta. Lembra disso? Quem lembra? Levanta a mão. Então, você lembra disso? Eles aspergiam o sangue do cordeiro na porta. Eles marcavam a porta com o sangue. A Bíblia fala que o anjo da morte passou as portas que estavam marcadas pelo sangue. A morte não atingiu. Isso é profético para nós. Você que tem a marca do sangue de Jesus na sua vida, a morte não te atinge mais. Por isso que um dia o seu corpo natural vai morrer, mas nós com Cristo viveremos eternamente. Por quê? Porque isso era profético lá já desde Êxodo, apontando para a obra que Cristo tinha nas nossas vidas. Mas não apenas aspergiram, a ordem do Senhor era: mata o cordeiro, coloca o sangue na porta e come o cordeiro. Por quê? Porque o Senhor está falando, agora você precisa colocar o cordeiro para dentro, se alimentar do cordeiro. Essa é a palavra de Deus para a sua vida hoje. Nós precisamos nos alimentar de Cristo. Nós precisamos colocar Cristo para dentro. Nós precisamos receber tudo aquilo que a palavra de Deus tem para nós. A palavra de Deus é vida. Sabe por que eu fiquei maravilhado com esse desafio que nós fizemos? Que tantas pessoas sendo transformadas simplesmente por quê? Porque eles estavam colocando a palavra, o próprio Cristo, o verbo vivo para dentro. E esse comer de Cristo, se alimentar de Cristo, se alimentar da sua palavra, estava produzindo fé e transformação. Mas aí o povo então começa a andar no deserto, e eles começam então a se alimentar de uma outra comida, que é o maná. O maná literalmente era um pão que caía do céu, chovia maná todo dia. O maná não era esporádico não, todo dia tinha maná. Isso aponta para uma outra realidade. O alimento que o Senhor nos dá é um alimento que vem do alto, é um alimento celestial para as nossas vidas. Entenda, falei hoje de manhã, quero repetir agora. Muitas pessoas, né, você abre, às vezes você faz uma reunião de jovens e abre para pergunta. Uma das que sempre aparece é: pastor, pode ouvir música do mundo? Eu falei, até então acho que todas são desse mundo, não tem nenhuma música de Marte, né, de outro planeta. Mas, pastor, pode ouvir música do mundo? Deixa eu falar algo para você, meu irmão. Né, a pessoa fica lá: ai pastor, eu vou na igreja, mas eu gosto da minha novelinha. Posso falar algo bem sincero para você? Você é livre para ouvir e para ver o que você quiser. Uau! Deixa eu falar para você, você é livre. Pastor, pode ouvir música do mundo, se você quiser ouvir, ouça. Pode ver novela, se você quiser ver, veja. Mas uma coisa você não pode sair daqui sem entender: tudo que você vê e ouve é alimento para você. Você vai se nutrir daquilo que você se alimenta. Então, se você quer se alimentar de música que só abate teu espírito, que só fala, que não traz vida, você vai se alimentar disso, mas não reclame das consequências. Lá no final, quando é dor de barriga, você vai simplesmente dizer: é pastor, é porque a minha dieta não é muito equilibrada. Eu quero dizer para você, você quer ver a novela? Oh Jesus, é com muita dor no coração que eu digo: você é livre para ver a novela. Mas você vai se alimentar da porcaria e da desgraça que a novela tem para te ensinar. Então, se você quer se alimentar de traição, de ódio, de família destruída, de conceitos diabólicos, você se alimenta. Deixa eu falar para você, no tempo da nova aliança você é livre. A lei que governa você é a lei do Espírito. Eu decidi, eu quero receber o maná, eu quero receber alimento espiritual.
Então, eu não escuto música gospel porque a igreja me proíbe de escutar a música do mundo. Para com essa ideia de proibição. Isso é a coisa mais religiosa e destrutiva na face da terra para a igreja. Para de ter essa mente religiosa. Para de fazer apenas porque não pode fazer ou porque apenas o pastor não deixou fazer. Comece a receber o alimento do céu, porque você tem fome e desejo por receber a vida do próprio Deus dentro de você. Se abstenha de comida que não presta, não porque é proibido pelo pastor, mas porque não te faz mais bem. Oh, que terrível! Que terrível para mim era saber que você, depois de 10 anos na igreja, não está fazendo uma coisa porque eu não deixei. Não, quem sou eu? Você é livre para fazer o que você quiser. Mas eu estou te ensinando, há um caminho mais excelente, há um caminho muito mais alto, há um caminho muito mais profundo, há um caminho onde você pode receber alimento dos céus e a vida do próprio Deus sendo liberada através de você. Eu decidi seguir por esse caminho e esse é o meu conselho para você. Se alimentar faz toda a diferença. Pastor, é alimento. Pastor, você concorda que tem música do mundo que é melhor do que umas crentes? Concordo. Tem uma música crente que é ruim. Ruim, não tem mensagem nenhuma. Aliás, a mensagem que tem é para condenar o povo. Ruim. Mas eu decidi, eu não vou ver nem a do mundo e nem a ruim, eu vou ver a boa. Eu vou ouvir aquilo que me traz vida. Você sabe, falando das experiências, me lembrei de uma. Uma vez, um discipulador chegou para mim e falou: pastor, conversei lá com fulano numa célula e eles, sei lá, fechou o coração para você, está bravo com você. E ele está te acusando de algumas coisas. Falei, já, isso aí, né, fala, né, vai, vamos ver qual que é a nova. Mas você sabe que naquela hora o discipulador começou a falar, era de algo que nunca ninguém tinha falado. E é uma área que eu prezo muito, porque eu tenho arrepio de alguém imaginar algo a esse respeito. Ele começou a falar, porque agora esse cara está falando que você quer ficar só rico, e aí só está preocupado com dinheiro. E aquilo me atingiu de uma tal maneira, porque eu falei, eu nunca recebi esse tipo de acusação. Já me acusaram de muita coisa, mas aquilo me feriu tanto, por quê? Porque é uma coisa que eu cuido, né? Que o Alessandro Tesoureiro sabe, eu tenho cuidado, eu não pego, não misturo, sabe? Não tenho o maior cuidado de administrar aquilo que é de Deus, aquilo que o Senhor tem que colocar na minha mão. E aí o discipulador falou, você quer ver a mensagem? Eu falei, não. Vou ver por quê, né? Eu já estava assim com a perna tremendo. E eu saí, entrei no carro. A minha vontade era encontrar aquele irmão, agarrar no pescoço dele, mas bater. E amassar o pescoço dele. Pastor, você tem essa vontade? Tenho. Não com você, com esse aí que está fora. Com você não. E aí eu saí de casa. Eu lembro que eu liguei o rádio do meu carro. E eu já pus lá no volume, estava sozinho. Saí daqui do prédio da igreja, estava sozinho. E de repente começou a cantar uma música. Me ama Ele. E eu comecei a cantar aquela música. E eu descia aqui a Balduíno chorando. E o Espírito Santo de Deus falando comigo. E falando, você é amado. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você é o que eu digo que você é. Você é amado. Eu te amo. Eu sei que eu cheguei em casa, eu nunca contei isso para minha esposa, brabo. Eu cheguei em casa, fui dormir. Ela descobriu depois de muito tempo o que tinha acontecido. Por quê? Porque eu cheguei em casa já em paz. Sabe por quê? Porque eu decidi me alimentar daquilo que me traz vida. Agora já pensou se eu estou ali brabo, eu entro no carro, eu ligo o rádio e está lá. Eu ia ficar aí, eu vou matar você. Não ia trazer vida nenhuma. Não ia produzir nada. Alguém conseguiu ver a diferença? Sabe, deixa eu falar para você, nós somos o que nós nos alimentamos. Você é livre, meu irmão, você é livre. A Bíblia diz que, né, para a liberdade que Cristo te chamou. Mas entenda, decida se alimentar daquilo que produz vida, transformação. Em João capítulo 6, se você for lá em João capítulo 6, Jesus diz, eu sou o pão da vida. Aquele que se alimenta de mim jamais terá fome. Oh, aleluia. Eu sou o pão da vida. Jesus está falando dele, da sua palavra, da sua vida. Ele era o verbo que se fez carne. Mas interessante, um capítulo depois, no capítulo 7, Jesus diz, todo aquele que tem sede, vem a mim e beba. Oh, aleluia.
No capítulo 6 ele falou: eu sou o pão, a palavra, a revelação, o verbo encarnado, mas eu também sou aquilo que você vai beber. Se você tem sede, venha a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de águas vivas. Essa é a vontade do Pai para nós, que do nosso interior flua rios de águas vivas. E para nós encerrarmos essa nossa caminhada pela Bíblia, lá em Apocalipse, nós terminamos de ler agora. A visão que João teve lá na ilha de Patmos a respeito do Apocalipse. A Bíblia fala que João diz que viu na Nova Jerusalém o rio da água da vida, e ele via então de uma margem a outra a árvore da vida, a qual tinha 12 frutos. Isso é profético. Há um fruto a cada mês do ano para você. Deus te alimenta o ano inteiro, todos os dias, todas as horas, todo momento tem alimento dos céus para a sua vida. O João está falando lá na Nova Jerusalém, onde nós vamos habitar eternamente. Novamente nós poderemos desfrutar do rio da vida e da fonte da água da vida, e também da árvore da vida, do alimento que o Senhor tem para nós. Sabe, então, por isso, comida na palavra de Deus é algo importantíssimo. Lá em Gênesis, a Bíblia mostra que o homem caiu, se afastou de Deus por comer errado. Podendo desfrutar da árvore da vida, escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem caiu por comer errado, mas hoje o homem é salvo por se alimentar corretamente, se alimentar do pão vivo que desceu do céu, aleluia. Quando nós colocamos o Cordeiro, quando nós nos alimentamos do Cordeiro, quando nós nos alimentamos de Cristo, e quando nós bebemos dele, do fluir do Espírito, então nós somos transformados. Entenda, há duas experiências. A primeira experiência é o nascer de novo. E essas duas experiências, elas estão totalmente ligadas. Elas são distintas, mas são imprescindíveis, importantes. E elas estão relacionadas, ligadas. Uma sempre vai acontecer após a outra. Às vezes essa experiência, a segunda acontece logo após a primeira. Às vezes demora um pouco mais, mas ela sempre deve acontecer. A primeira experiência das nossas vidas é a experiência do novo nascimento, da regeneração. Quando nós aceitamos a Cristo. Você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Quando já aceitaram? Essa é a primeira experiência na vida de um crente. É quando nós recebemos vida. É quando nós recebemos o Espírito. É quando nós nascemos de novo. Mas a segunda experiência que a palavra de Deus nos mostra é que após recebermos a Cristo, nós somos cheios do Espírito Santo e batizados pelo Espírito Santo. Nós vamos ver, não hoje, no domingo que vem, alguns textos em Atos e em todo o Novo Testamento que mostra que na igreja primitiva e depois a igreja que iniciou ali no primeiro século, era natural. As pessoas recebiam Jesus e já recebia batismo com o Espírito Santo. Recebia Jesus, recebia batismo do Espírito Santo. Recebia do pão e já experimentava da fonte da água viva. Recebia o alimento da carne e já bebia da água do Espírito, já era batizado pelo Espírito Santo. Eu quero dizer para você, isso não é opcional. Essas experiências não são opcionais. Não, eu recebi Jesus, mas não quero saber dessas coisas pentecostais, não. Eu não quero receber desse mover, desse barulho. Não, não é opcional, você não tem escolha. Na verdade, quando nós recebemos a Cristo, o Espírito Santo de Deus já atrai o nosso coração, já coloca o desejo no nosso coração de sermos batizados. O batismo com o Espírito Santo é uma evidência que mostra que você recebeu a Cristo na sua vida. Quer dizer algo para você, se prepare nessas semanas. Deus quer te encher de poder. Deus quer trazer experiências poderosas sobre a sua vida. Deus quer marcar a sua vida. Deus quer fazer com que esse rio flua neste lugar e você seja inundado com a presença poderosa do Espírito Santo. Tem alguém que deseja, se manifesta em nome de Jesus. Sabe, Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, verso 1 a 8, e depois 12 a 13, eu não vou ler por causa do tempo, mas a Bíblia aqui vai mostrando, aliás, põe para mim, deixa eu ler, você me dá 10 minutos, amém? Amém? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles língua como de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito concedia que falasse. Põe no 12 já.
No 12 diz: e todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: o que quer dizer isto? 13. Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Eu vou falar sobre essa parte do embriagado no domingo que vem. Mas sabe, o Senhor, eles pareciam embriagados, porque quando você é cheio do Espírito Santo, você perde o controle da sua vida. Você mergulha numa dimensão de viver a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, e desfrutar tudo aquilo que Ele tem para você. Por isso que eu digo, não tem como vivermos intensamente sem sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Tem alguém que deseja desse Espírito? Então a Bíblia fala, foi no dia de Pentecostes. Dia de Pentecostes já significa que era 50 dias após a Páscoa. 50 dias após a Páscoa existia essa festa. Essa festa estava relacionada à colheita, né? Então isso é profético. O Espírito Santo veio na festa que eles celebravam a colheita. Por quê? Porque quando nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos suprimento de Deus para tudo aquilo que nós precisamos. Esse é o suprimento de Deus. Então, lá no Pentecostes, o Senhor liberou a promessa. Entenda, no Velho Testamento existiam muitas promessas de Deus. Mas agora, aqui em Atos, começa a ser liberado. Cristo começa a falar sobre a promessa. Diga, a promessa. Aqui está uma promessa definida, um artigo definido. A promessa maior, a promessa mais importante. Vamos ler dois textos. Atos capítulo 1, verso 4. Atos 1, 4 diz assim: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Então Jesus está falando, olha, Jesus já tinha ressuscitado. Jesus está falando, olha, vocês não saem de Jerusalém até que vocês recebam a promessa. Lucas capítulo 24, 49. Lucas 24, 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Há uma promessa que é a mais esplêndida, poderosa, mais magnífica de todas. Essa é a promessa do Espírito Santo ser derramado sobre as nossas vidas. Gálatas 3,14, quero ler esse texto com você. Olha o que diz Gálatas 3,14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Qual é a promessa? A promessa que a Bíblia fala é o Espírito Santo de Deus em nós, é o Cristo em nós, é a presença de Deus em nós. Oh, meu irmão, você não tem ideia do que isso significa na sua vida. Quando você entende a dimensão disso, que agora o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o invencível, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que é o maior, o mais poderoso, o Criador de todas as coisas, Ele decidiu vir habitar em você. Essa era a promessa de Deus, esse era o segredo de Deus que estava oculto ao longo de toda a eternidade. Cristo em nós, a esperança da glória. Agora há uma presença poderosa de Deus habitando em nossas vidas. Você não tem ideia do que isso significa. Você pode se alimentar e beber de Cristo todos os dias, você pode ter experiências todos os dias, você pode receber revelação da palavra todos os dias, você pode ser cheio do Espírito Santo todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida, ser cheio da plenitude, cheio da alegria, cheio da paz, cheio daquilo que Ele produz, sabe? Eu quero dizer algo para você, entenda, isso é maravilhoso. Eu fico imaginando, tenho certeza que isso vai acontecer no céu. Vai chegar grandes homens de Deus, Abraão, Moisés, Daniel, Davi, vai chegar para você e falar assim: ei, me diga como é que era viver com essa presença todos os dias, porque até Jesus, os homens não tinham Espírito. Até Jesus, os homens experimentavam de manifestações de Deus esporádicas. Alguns, de vez em quando, no Santo dos Santos. Mas agora, quando Cristo veio, o véu foi rasgado. E aquela presença que acontecia esporadicamente para algumas pessoas, ela agora pode se manifestar na sua vida, encher a sua vida, transformar a sua vida.
O triste é que alguns vão olhar e falar: olha, eu na verdade vivi igual você. Por mais que eu tivesse ele todos os dias, eu tinha experiências esporádicas. Ele vai dizer: você está maluco, você está maluco, você está maluco. Eu vou te representar. Você gosta de entender coisas sempre com a questão financeira. É a mesma coisa se os homens da velha aliança, esses homens de Deus, eles tivessem a oportunidade de receber na conta deles, uma vez por mês, 10 mil reais. Era bom ou não? Mas é a mesma coisa de você, na nova aliança, depois de Cristo, receber todo dia na sua conta 10 mil reais. E você falar para eles assim: não, eu não usava. Não tinha dias que eu não usava. Eu vivi igual você. Eu usava só os 10 mil que eu recebia no primeiro dia. Os outros 29 eu deixava perder. O que alguém ia falar de você? Você é maluco, você é maluco. Você tinha disponível para você e você não usava. É uma pequena demonstração, muito fraca ainda, do que o Espírito Santo produz. Que o Espírito Santo é muito maior e mais poderoso do que qualquer quantia financeira. Você tem Ele à disposição na sua vida, dentro de você, todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Essa manifestação de Deus, o Senhor quer encher você com a presença dEle revelada e poderosa. Sabe, é isso que o Espírito Santo faz. Você precisa desejar, eu preciso ser cheio. Esse é o centro do Evangelho, Cristo em nós é o centro de tudo. A obra da cruz foi para que agora nós tivéssemos liberdade para chegarmos até o trono do Senhor, para que agora nós fôssemos revestidos de Deus, para que agora o Espírito Santo de Deus manifestasse em nossas vidas. Jesus está falando: essa é a promessa. Fiquem aí, porque a promessa vai se concretizar. Fiquem na cidade, fiquem em Jerusalém, porque a promessa vai ser derramada. Qual era a promessa? Era o batismo e a unção do Espírito Santo de Deus. E a promessa permanece até hoje à nossa disposição. O Espírito Santo de Deus está aqui essa noite e quer encher a sua vida. Oh, isso não aquece o seu coração, querido? Meu Deus, isso aquece o meu coração. Oh, Jesus. Ontem à noite quase não dormi de expectativa para chegar hoje logo. Sabe por quê? Porque aqui a Bíblia nos mostra essas duas experiências. Lá em em João 20, 22. A Bíblia diz que Jesus, depois de ressuscitado, apareceu para os discípulos e soprou sobre eles o Espírito Santo. Ali fala do primeiro sopro. Mas em Atos capítulo 2 nós vemos que lá no dia de Pentecostes soprou novamente o vento impetuoso. Aqui novamente nos mostra duas experiências. Essas duas experiências nos mostram claramente o dia que nós recebemos o Espírito através da nossa conversão. O nosso Espírito foi regenerado, o Espírito Santo habita em nós. Mas agora a segunda experiência em Atos 2 fala que não é só você ter o Espírito, mas agora é você ser cheio do Espírito. Eu quero dizer que há uma diferença muito grande entre você só ter o Espírito e agora você ser cheio do Espírito. Eu quero trazer dois exemplos para você. O primeiro exemplo para você: imagine que você é policial. E você vai trabalhar amanhã pela manhã. E aí, para você ter disposição para o seu trabalho, você levanta de manhã e você toma um bom café da manhã. Você toma esse café da manhã e sai para trabalhar. Você tem vida, sim ou não? Sim ou não? Sim, você está fortalecido, você recebeu nutriente, alimento, você tem algo que te deixa de pé, que te deixa saudável, você recebeu algo que vai te manter, né, durante o dia inteiro bem. Você comeu, você se alimentou, você tem isso dentro de você. Mas agora, se você é policial e sai na rua e não está fardado, e você então quer parar um carro no meio da rua, você consegue? Não, por quê? Porque você está sem farda. Então entenda, você recebeu o alimento dentro, isso te dá vida. Mas você ainda não tem a farda exterior que te traz autoridade. É isso que aconteceu em você no dia que você aceitou Jesus. No dia que você aceitou Jesus, você recebeu o Espírito em você. Esse Espírito traz vida, te mantém de pé, te dá, né, vigor, te sustenta, te supre. Mas é o enchimento do Espírito que nos dá a autoridade dos céus. Olha aqui para mim, eu quero falar isso muito importante para você. Muitos irmãos, eles não têm autoridade dos céus, porque eles não aprenderam ainda que para a autoridade vir, você precisa ser cheio do Espírito Santo. O enchimento do Espírito Santo é aquilo que nos reveste de autoridade para ministrar. Então tem gente falando: pastor, eu sou convertido, mas eu oro, não muda, eu oro, não acontece, eu oro. É porque você está um guarda que sem farda no meio da rua mandando o carro parar.
Já pensou um guarda sem farda no meio da rua mandando o carro parar? E aí chegava o seu comandante e falava assim: eu não sei o que acontece, eu estou lá na blitz, eu falo para eles parar, mas ninguém para. Aí o teu comandante vai falar: meu amigo, é porque você não tem farda. Coloca a farda. E aí ele vai dizer: agora tudo para. Tem coisas travadas na sua vida porque você não recebeu o enchimento do Espírito Santo. E a hora que você for cheio do Espírito Santo vai dizer: agora está acontecendo. Agora eu vi a vida de Deus fluindo. Agora eu recebi a autoridade de Deus. Agora eu estou vendo o milagre. Agora eu estou vendo a manifestação da glória. Tudo isso porque você está cheio da presença poderosa de Deus. Sabe, experimente isso. Desfrute disso. Quero terminar falando e dando um exemplo. Sobre isso. Quando você aceitou Jesus, o Espírito Santo veio sobre você e encheu. Você crê que tem água aqui dentro, sim ou não? Tem água aqui dentro, sim ou não? Esse copinho está cheio de água. Está cheio de água. Essa é a experiência que você passou quando você aceitou Jesus. O Espírito Santo veio habitar em você, te encheu, te preencheu. Hoje você não tem mais tristeza, angústia, depressão. Por quê? Porque o Espírito Santo te sustenta, te fortalece, tira a sua tristeza, te traz alegria, te dá a paz. O Espírito Santo está dentro de você. Mas a experiência do enchimento do Espírito Santo é quando não só a água está dentro desse copo. Mas agora imagine que aqui é um grande oceano, um grande rio. E agora, ser cheio do Espírito Santo é você jogar esse copo dentro desse oceano. Agora esse copo, ele não tem mais vontade própria. Enquanto a água estava no copo, aonde o copo ia, a água ia. É isso que acontece, aonde você vai, o Espírito Santo de Deus vai com você. O que você faz, o Espírito Santo de Deus faz com você. Mas quando você mergulha na presença dEle, agora você vive a vida que Ele tem para você. Agora se o rio for para lá, o copo vai para lá. Você acredita nisso? Se o rio for para cá, o copo vai para cá. Significa quando você é cheio do Espírito Santo de Deus, você não governa mais, mas você começa a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você começa a mergulhar no rio e a viver coisas sobrenaturais, porque agora você começa a experimentar a vontade de Deus para a sua vida, ser cheio da presença de Deus para a sua vida, ter revelação da vontade de Deus para a sua vida. Agora você não é apenas um copo cheio de água, agora você é um copo mergulhado no rio, tem água por todos os lados, porque você é cheio do Espírito Santo. Pastor, mas por que eu tenho que passar por essas duas experiências? Só porque Jesus passou. E Jesus é o nosso referencial. A Bíblia fala que quando Maria foi gerar Jesus, o Espírito Santo veio sobre ela, envolveu. Jesus foi gerado do Espírito. Essa foi a primeira experiência. Aponta para a nossa regeneração, nosso novo nascimento. Mas com 30 anos de idade, Jesus vai para João Batista, e ele vai no Rio Jordão e se batiza. A Bíblia diz que quando Jesus se batiza, o céu se abre, o Senhor fala com ele, e do alto desce uma pomba, representando o Espírito Santo, e ele é então cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo vem sobre Jesus. Deixa eu falar algo para você. Até os 30 anos Jesus não pregou nenhum sermão, Jesus não operou nenhum milagre. O ministério de Jesus começou após o seu batismo e após a descida do Espírito Santo. Eu falo para você, se Jesus começou o seu ministério após a descida do Espírito Santo, quem é nós para queremos viver uma vida sem Ele? Meu irmão, você precisa entender isso. Quem somos nós para vivermos uma vida sem Ele? Você precisa entender, você vai viver os melhores dias seus nessa terra, quando você desfrutar dessa presença poderosa do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Há poder de Deus para ser liberado sobre você. Há um vento para soprar nessa noite, neste lugar. O primeiro sopro foi quando você aceitou Jesus, o Espírito Santo veio. Mas nessa noite há um sopro do céu para ser liberado sobre você, para que você seja cheio, seja cheia da presença do Espírito Santo sobre a sua vida. Tem alguém que deseja isso nessa noite? Se você deseja, fica de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Meu irmão,
Nós vamos orar nesse primeiro culto apenas 5 minutos, que teve a ceia, 5 minutos. Mas Jesus precisa apenas de 5 segundos para fazer uma obra poderosa. Aliás, é num piscar de olhos coisas acontecem. Eu quero dizer para você, eu creio, hoje de manhã já foi poderoso, eu creio que essa mesma unção está nesse lugar, nessa noite. Eu creio que o Senhor quer liberar um vento impetuoso dos céus sobre as nossas vidas neste lugar. Eu creio que o Senhor quer marcar você. Eu creio que o Senhor quer te trazer experiências novas com o Espírito Santo dele nessa noite. Alguém crê nisso? Eu vou pedir para você apenas 5 minutos, não vai embora, mas seja cheio daquilo que o Senhor tem para você. Há fome no seu coração nessa noite? Há desejo no seu coração nessa noite? Então levante as suas mãos aonde você está. Sabe, eu quero que você entenda a importância de você falar. Olha aqui para mim um pouquinho. As pessoas não têm dificuldade de falar depois que as coisas não dão certo. Eu converso com várias pessoas e as pessoas dizem: pastor, meu casamento é isso, a minha vida é isso, a minha situação financeira é isso. E elas falam quando a coisa já desandou. Mas por quê? Fala para reclamar, fala do problema, porque não teve ousadia de falar no momento certo. Esse é o momento certo, onde você vai falar: Espírito Santo de Deus, venha, o Senhor é tudo que eu preciso, o teu poder e a tua glória é tudo que eu quero. Não seja tímido de pedir do enchimento do Espírito sobre a sua vida. Você vai sentir aí no seu lugar um vento impetuoso dos céus soprando sobre você. Eu quero dizer para você, você vai ser cheio. Eu sinto de Deus que há pessoas aqui que o seu coração está incendiando de vontade de ser cheio. Se é o seu caso, vem aqui na frente, eu quero orar com você de uma forma específica. Se você quer do enchimento, do poder, da glória de Deus, venha bem para frente, bem para frente. Eu quero que você receba nessa noite a unção do alto. Vamos louvar o Senhor. Levante as suas mãos, feche os seus olhos, comece a pedir: Senhor, eu quero ser cheio. Comece a pedir: eu quero ser cheio, eu quero ser cheio, eu quero ser cheio. Oh, Deus. Deixa o Espírito Santo marcar a sua vida nessa noite. Sopra, Espírito! Aí no seu lugar, levanta as suas mãos. Seja cheio, seja cheio, seja cheia. Oh, receba o poder do alto. Receba o poder do alto. Receba! Seja cheio, feche os seus olhos, não olha para ninguém, não olha para Cristo. Beba, 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 beba do rio, do rio, do rio. Seja cheio, seja cheio, cheio do Espírito, cheio do Espírito. Mais 2 minutos, seja intenso, 2 minutos, mais, Deus. Rio de Deus, Rio de Deus, Rio de Deus, vem neste lugar, Pai. Enche-me, enche-me. Oh! Enche-me até transbordar. Oh! Eu quero que por esse último minuto, você quer batizar no Espírito, comece a orar em línguas onde você está. Começa a orar em línguas, começa a orar em línguas. Oh!
Seja cheio de poder, cheio de poder, cheio de poder, cheio de poder. O vento do Espírito sopra. Ora com intensidade. Se você não é batizado no Espírito Santo, comece a dizer: Senhor, eu quero, eu desejo ser cheio, eu desejo mergulhar, eu desejo mergulhar. Oh Espírito, oh Espírito, oh Espírito, oh Espírito de Deus. O Senhor quer marcar a sua vida nessa noite. Levante as suas mãos onde você está. Pai, Pai, nós queremos mergulhar nesse rio, Jesus. Nós queremos receber o enchimento do Teu Espírito, Deus. Nós queremos ser marcados pelo Teu Espírito, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Eu quero ser cheio. O enchimento que me traz autoridade e poder do Teu Espírito. Marca a minha vida, Senhor. Marca as nossas vidas nessa noite. Nós queremos ter fome, desejo, paixão. Que a Sua glória nos envolva, Jesus. Espírito Santo de Deus, eu Te louvo por essa noite, Pai. Eu declaro que essa noite é apenas a primeira noite de cultos de avivamento que nós teremos, da manifestação da Sua glória de uma forma poderosa. Espírito de Deus, dá uma semana abençoada na vida de cada um dos Teus filhos. Leva cada um em segurança para suas casas, e que eles possam desfrutar de vida e vida em abundância. Nós Te louvamos em nome de Jesus. E se você crê, diga amém. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Estou me segurando aqui, que a minha vontade é até meia-noite. Aleluia. Oh Deus, mas o Senhor quer marcar a sua vida nesses dias. É impossível viver uma vida de intensidade sem ser cheio do Espírito. O Espírito quer manifestar a Sua glória sobre a sua vida. O Espírito Santo quer marcar você de uma forma poderosa. Que você vá com esse desejo para a sua casa. Que essa semana seja a semana mais intensa, onde você desfrute da vida e da unção de Deus sobre você. Em nome de Jesus. Você já é abençoado por Deus. Não sai daqui sem dar um abraço em 5 pessoas e diga para ela assim: meu irmão, seja cheio do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe, meu irmão, vá em paz, em nome de Jesus. Irmãos, as líderes da Rede Kids estão arrecadando recurso para ir para a conferência em Goiânia. Então elas têm açaí lá no final. Compra, já abençoa elas para